Olá, esta é a disciplina Política e Teoria do Estado 2, PTE 2, e eu sou o professor Rodrigo Valim de Oliveira. Sejam todos e todas bem-vindos às atividades da nossa disciplina. O objetivo deste vídeo é apresentar as nossas atividades neste semestre de ERE. E nós começamos pelos conteúdos. Que temas vamos abordar neste semestre? Na realidade, são os mesmos temas dos semestres anteriores de Política e Teoria do Estado. Começamos por separação de poderes. Aí examinaremos sistemas de governo, a saber, parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo, que, na verdade, é uma variação do parlamentarismo. O nome pode enganar. Veremos essa discussão depois, não percam. Depois dos sistemas de governo, vêm as formas de governo, monarquia e república. Examinaremos também os regimes políticos. É fundamental aqui uniformizar o vocabulário. Regimes políticos são democracia, totalitarismo e autoritarismo. Também serão objeto de análise neste semestre os partidos políticos e os sistemas partidários. E por último, e não menos importante, menciono também os sistemas eleitorais. Há que esclarecer uma coisa, no entanto. Transversal a todos esses conteúdos está o estudo das correntes de pensamento político, das principais correntes que inspiraram a criação e o desenvolvimento das nossas instituições. Então, durante todo o semestre, aparecerão noções sobre liberalismo, socialismo, republicanismo, fascismo e outras correntes políticas importantes. Asseguro a todas e todos que o objetivo não é fazer propaganda, proselitismo, nada disso. O que nós queremos tão simplesmente é, em um ambiente de convívio e de harmonia, possibilitar a análise crítica das mais expressivas correntes do pensamento político, das mais expressivas ideologias políticas, por assim dizer. Os conteúdos, então, resumidamente, são estes. Preciso explicar algo central neste semestre. Todos esses conteúdos que integram o mapa de política e teoria do Estado merecem um fio condutor. Vale dizer, o mapa de política e teoria do Estado exige uma bússola, um norte. Esse fio condutor, bússola, norte, é a ideia de instituições. Instituições são empresas cujas ideias inspiradoras têm duração e potência superiores aos eventuais líderes. Explico-me. Empresas no sentido amplo. Empresas são organizações. Instituições são organizações. E essas organizações são inspiradas por ideias. E há que se dizer uma coisa, há que se sublinhar uma coisa. Estas ideias inspiradoras são superiores, são mais fortes, duram mais do que os eventuais líderes
que exercem o poder nas instituições. Então, nas instituições, ideias são mais fortes, duram mais do que os líderes. Os líderes passam, as ideias ficam. As instituições políticas, então, são o nosso foco, o nosso alvo. E por quê? Porque o nosso fio condutor baseia-se numa premissa. As ideias políticas não são neutras. As ideias políticas têm consequências. Vez por outra, as ideias políticas são mortais. Por quê? Porque as ideias políticas se traduzem em instituições. Então, ideias políticas traduzem-se em instituições, concretizam-se em instituições. Esse é o nosso fio condutor. Palavra-chave: instituições. Já saiu um pouco da moda esta série, mas muitos alunos me perguntavam, é uma série dessas de TV ou por assinatura, como queiram. O que o senhor pensa da série House of Cards? O senhor gosta de House of Cards? A minha resposta surpreende, porque afinal eu deveria gostar, são os atores legais, eu sou desta área de política e teoria do Estado, mas a minha resposta é: detesto House of Cards. E por quê? Porque a visão de política que ali se desenvolve é estreita demais. Porque a visão de política de House of Cards ignora as instituições. O que aparece tão só ali é a política como processo. Conflitos e artimanhas, artimanhas e conflitos. Errado. A política não é só isso. A política é outra coisa também. É mais ainda outra coisa. A política transforma ideias em instituições. Se o caso é analisar a política norte-americana, a série tem duas versões, né, uma americana e uma inglesa, mas se o caso é analisar a política nesses países, em vez de simplesmente intrigas, valeria mais analisar as instituições. Por exemplo, o papel da Suprema Corte norte-americana na afirmação dos direitos de igualdade. Vejam, menciono aqui o caso Brown versus Board of Education, que igualou direitos de brancos e afro-americanos. Então, política são as instituições. Aliás, as instituições têm duas faces, a política e o jurídico. As instituições são empresas cujas ideias inspiradoras são mais fortes do que os indivíduos que eventualmente exerçam nelas algum tipo de poder ou de liderança. Palavra-chave: instituições, portanto. Outra pergunta sobre a disciplina que é feita por muitos alunos é sempre: quais serão, professor, as nossas leituras? A nossa leitura essencial é constituída por dois livros, duas obras. Primeiro, O Príncipe de Maquiavel. Segundo, um especial capítulo de Montesquieu, que consta do Espírito das Leis. Se chama esse capítulo da Constituição da Inglaterra. Maquiavel é o fundador da moderna ciência política. Por isso, e não só por isso, nos interessa. Nos interessa também porque ele será pai de uma corrente política que eu vou apresentar a alguns, ao menos, o republicanismo. Maquiavel, vocês verão, é bem mais do que a imagem que nós temos do cínico secretário florentino, aquele especializado em dar conselhos imorais ou amorais ao príncipe. Maquiavel é bem mais do que isso.
Então, a primeira bibliografia essencial é o Príncipe. Montesquieu, primeira coisa a dizer, não é preciso ler todo o Espírito das Leis, não agora, ao menos no começo. Montesquieu tem um maravilhoso capítulo da Constituição da Inglaterra, no qual ele analisa, do qual decorre a principal concepção teórica da separação de poderes. E é isso que nós vamos analisar juntos, a separação de poderes. Montesquieu, que é um dos grandes baluartes do liberalismo. Importantíssimo autor este, o grande Montesquieu. Não percam, portanto, as nossas discussões. Todas as nossas atividades ocorrerão em um AVA, em um ambiente virtual de aprendizagem. No nosso caso, PTE 2 é um Moodle. Abra o Moodle da nossa disciplina. Abra o Moodle e analise tópico por tópico, sempre em ordem crescente. No primeiro tópico eu posto um texto importantíssimo, é o mapa dos trabalhos, o plano de trabalho. Também posto o link desse vídeo. Também postarei o plano de ensino da disciplina, que detalha muitas coisas. Ora, então, guie-se pelo Moodle. Nas nossas atividades haverá vídeos, haverá textos, links para textos alheios interessantes, chats e etc. Deixo bem claro uma coisa. O ERE exige que as atividades não se resumam apenas aos vídeos, embora os vídeos sejam importantes. É preciso que nós tenhamos conhecimento dos textos. Esse é o nosso objetivo. Além dessas coisas todas que eu refiro, é preciso dizer que qualquer atividade semestral, sobretudo uma disciplina, exige avaliação. Então, nós teremos a avaliação das nossas atividades. Eu não tenho nenhuma intenção de rigor extremo, de rigor excessivo. As minhas avaliações não existem para infundir terror ou pânico. As minhas avaliações não são para criar sofrimento. O que eu exijo é um mínimo de conhecimento dos conteúdos ministrados no semestre e um mínimo de comprometimento com as habilidades que o semestre pretende estimular. A principal habilidade a ser estimulada é a argumentação, a capacidade de argumentação. Nas minhas avaliações, que serão 2 dissertações, haverá uma aferição da capacidade argumentativa do aluno. Como o objetivo não é infundir sofrimento, não há pega-ratão. Os conteúdos são os conteúdos ministrados no semestre e nada mais. Não há preciosismo, não há invenção. É preciso demonstrar, primeiro, que você acompanhou as atividades suficientemente, que você entendeu os termos do debate. Em segundo lugar, é preciso tomar posição. Eu não faço proselitismo, eu torço e estimulo e trabalho
pela convivência harmônica das distintas visões de mundo, das distintas perspectivas e dos mais variados lugares de fala. Que bom que o mundo é rico, rico em ideias também. Então você pode ter a opinião que tiver, a tese, melhor dizendo, que tiver, contanto que ela seja bem fundamentada, contanto que você desenvolva boa argumentação. Cautela, cuidado, não fuja do tema. Cada dissertação vale 10 no máximo e a nota é obtida pela média das 2 dissertações. Mais adiante eu divulgarei não só as regras para uma dissertação segura, tranquila e sem surpresa, como os prazos de entrega pelo Moodle sempre das mesmas. Uma coisa eu devo dizer, no Moodle as nossas atividades serão sempre assíncronas. Ou seja, nós não teremos atividades síncronas em regra. Ou seja, nós postaremos sempre nas quintas-feiras atividades variadas e vocês farão as mesmas quando e da maneira que puderem. Essa é a ideia e essa é uma potencialidade do ensino remoto emergencial. Em regra, eu repito, as nossas atividades serão assíncronas. Esporadicamente, nós podemos ter algum encontro virtual síncrono. Isso não será obrigatório, será facultativo e será, dependendo do caso, para esclarecer dúvidas, para alguma conversa, para alguma integração entre todos nós. Eu confesso que o ensino remoto emergencial, se tem muitas coisas boas e positivas, se tem muitas potencialidades, tem uma fragilidade que me entristece. Uma coisa me entristece, é não poder conviver com todos e todas as semanas no prédio da Faculdade de Direito. Eu tenho um grande orgulho na minha vida, que é ter sido aluno da graduação da Faculdade de Direito da URGS. Isso foi no período paleolítico, mais ou menos. Esclareço, eu ingressei na URGS em 1989 e me graduei em 1993. E de lá até hoje eu tenho esse amor por essa casa tão importante que foi capaz de gerar 2 presidentes da República e ao menos 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. E o meu orgulho em relação a essa casa não é apenas porque ela tem a sua importância na presença da República ou no Supremo Tribunal Federal. O meu orgulho é porque essa casa foi capaz de gestar ideias. Foi nesta casa, a Faculdade de Direito, que se produziu o Estado Social brasileiro. Daí, por exemplo, a importância de, em Política e Teoria do Estado 2, nós analisarmos o socialismo e o pensamento social como um todo. Ora, nesta casa, por causa de uma vertente positivista, kantiana, a ideia de função social, a ideia de Estado social, de um executivo mais intervencionista, tornaram-se consistentes e viraram um projeto para o Brasil. Que exemplo de
conexão, então, entre ideias e instituições. Eu também gostaria de esclarecer que, segundo motivo de orgulho para mim, em 2003 comecei a lecionar nessa casa. Eu já era professor em outros lugares, em outras faculdades, cursos preparatórios, e no mestrado de Direitos Humanos. Mas em 2013, comecei a lecionar, depois de um concurso público, na Faculdade de Direito da URGS. Foi o ano 2013 de muitas manifestações por todo o Brasil. O povo, os setores do povo, o povo foi às ruas. E observando aqueles movimentos todos, assistindo da janela da Faculdade de Direito, devo mencionar isso, literalmente, assistindo da janela da Faculdade de Direito, observei várias pautas e várias reivindicações dos manifestantes. Algumas corretas, justas, e outras nem tanto. O que eu observei, por exemplo? Um dos nossos temas, partidos políticos. Muito criticado eram os partidos políticos por 2013, pelas ruas, pelas manifestações. Criticava-se os partidos políticos. E essa crítica, ela era interessante, porque ela detectava uma crise de legitimidade dos partidos políticos. Os partidos políticos, explico, não exercem perfeitamente a função representativa que é de sua essência. Ora, essa é uma crítica correta. Já o que alguns em 2013 propuseram, a extinção ou o banimento dos partidos políticos, é, do meu ponto de vista, inaceitável, injustificável, porque escorrega para o terreno autoritário, ou pior, totalitário. Portanto, política e teoria do Estado também serve a esclarecer determinados debates. Em 2013, além desse risco, falo só em um risco de deriva autoritária, havia também um grande desconhecimento a respeito das instituições e do seu funcionamento. Nós vamos estudar os sistemas eleitorais, e eles têm vantagens e desvantagens. Há experiências boas e ruins em vários países. É preciso analisar tudo isso. Mas em 2013, alguém propunha um sistema eleitoral sem conhecê-lo bem. Então, o objetivo de Política e Teoria do Estado 2 é também o objetivo de esclarecer, de contribuir. Parece pretensioso isso, mas de melhorar um pouco o nosso debate. Há autores que são capazes de nos ajudar nessa empreitada de esclarecer certos pontos, certos temas como sistemas partidários e sistemas eleitorais que integram o nosso semestre. Uma coisa que é muito mal resolvida no Brasil é a relação entre quem vota e quem é eleito. A isso nós chamamos de mandato. Qual é a natureza jurídica do mandato? Que poderes um mandato com T confere ou não confere? Esse é um tema típico de Política e Teoria do Estado 2 também. Teoria do mandato. Notem que sempre transparece o nosso fio condutor. Esse movimento entre
ideias de um lado e instituições de outro lado. Ideias, instituições, instituições e ideias. Esse é o nosso labor, por assim dizer, no presente semestre. E vou dizer que política e teoria do Estado 2 já tem uma pretensão dogmática. A ciência jurídica tem uma face zetética, especulativa. Pensem na face especulativa zetética como na face da pergunta. E a ciência jurídica tem outra face. A ciência jurídica tem outra face que é dogmática. A dogmática, ela mira a resposta. A dogmática propõe-se a solução de problemas. Uma provocação aqui. Se nós estudaremos teoria do mandato, nós teremos que discutir uma solução jurídica para aqueles parlamentares que a toda hora trocam de partido. Será que eles devem ou não perder o mandato? Não percam esse debate. Outro exemplo, separação de poderes. A separação de poderes não mora apenas no céu dos conceitos jurídicos. A separação de poderes, ela está nas decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, que nós estudaremos. A propósito, me desagrada muito a exposição que o Supremo Tribunal Federal tem sofrido nos últimos tempos no Brasil. Vamos entender bem. Nós devemos criticar o STF. Nós podemos criticar o STF. Faz parte da democracia criticar e aprimorar as instituições. O que me desagrada é que nem sempre as críticas são qualificadas. Muitas vezes críticas são baseadas no senso comum. E se nós estamos na faculdade, se nós queremos academia, é para abandonar, superar o senso comum. Fica aqui essa minha palavra, esse meu voto, abandonar, superar o senso comum. Por isso se faz academia. Academia exige argumentação. Essa a habilidade, e é isso que nós vamos ver na avaliação. Eu não faço controle ideológico, nem impuno qualquer ideia. O que eu verifico é, volto ao ponto, a argumentação. Lá no Moodle, meus caros e minhas caras, vocês encontram o plano de trabalho e a explicação dos detalhes, das regras do semestre. O plano de trabalho é o nosso mapa. Não deixem de analisá-lo. Os conteúdos são, de alguma forma, os nossos locais, as regiões. E o nosso método, aulas, vídeos, textos e muitas outras atividades que estarão todas elas no Moodle. Todas as quintas-feiras vocês vão verificando se há algo novo, se algo foi postado, por exemplo, um exercício, uma pergunta e talvez uma provocação. Sintam-se à vontade para me contatar, tanto por e-mail através do próprio Moodle, como pela sala de aula virtual, a SAV. Aqui só um pequeno pedido. Se você me enviar um correio pela sala de aula virtual, se for um e-mail pela sala de aula virtual, não esqueça de me revelar o seu endereço. Não oculte o seu endereço. Porque se eu for responder e não tiver o seu endereço, eu vou ter que buscar no sistema e demora muito. Então revele o próprio endereço, por gentileza, quando mandar e-mail pela sala de aula virtual. Pelo Moodle
é mais fácil, eu respondo diretamente pelo Moodle. Prestem atenção aos tópicos na ordem crescente, por favor. Eu tenho um canal do YouTube, então os vídeos estarão nesse canal. Esse, por exemplo, esse vídeo, você terá um link no Moodle e você encontrará o vídeo no meu canal do YouTube. Vocês então podem acessar esse meio, que é bastante célere, em termos ao menos de acesso. Qualquer problema, não hesitem em me procurar. Não tenham medo de me procurar, eu estou aqui para estimular. O meu objetivo, a propósito, nesse semestre, um semestre que eu pretendo seja harmônico, tranquilo e feliz, é que vocês tenham, pela matéria, por teoria do Estado, por política e teoria do Estado, que vocês tenham paixão. A paixão deve nos mover. Se vocês tiverem um mínimo de gosto por esse tema, por esse debate, por esses argumentos e pelas instituições de política e teoria do Estado, eu já me darei por muito satisfeito. É essa a minha missão na qualidade de professor do ensino superior. Amem as ideias e as instituições. Sejam convictos, mas convictos com um bom argumento e com respeito aos argumentos alheios. A propósito, só se argumenta bem quando se considera o argumento alheio, senão não é boa a argumentação. Se eu só penso e só trato daquilo que gosto, daquilo que acredito, eu estou fazendo um autoelogio e nada mais. Argumentem. A argumentação é a chave. Eu sou o professor Rodrigo Valim e é um privilégio tê-los, encontrá-los a todas e todos nesse semestre. A disciplina Política e Teoria do Estado 2 tem as portas abertas à paixão de todos nós. Obrigado.